Café Previdenciário, o podcast do IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Apresentação: Gisele Kravchichin. Olá, seja bem-vindo ao Café Previdenciário. Eu sou Gisele Kravchichin, presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, e quero dar as boas-vindas para você e falar da minha honra de estar aqui abrindo a 4ª temporada de episódios do Café. O Café que serve para a gente trocar ideias, conversar mais sobre previdência, aprender, compartilhar nesses momentos, mais informais, onde o áudio pode nos ajudar muito e nos manter sempre atualizados. O tema, esse primeiro episódio, é o episódio que abre a 4ª temporada de 2026, e a gente vai conversar um pouco sobre as perspectivas do direito previdenciário nesse ano, sobre aquilo que está acontecendo na via administrativa, na via judicial, os desafios que a gente percebe, É claro que aqui eu não sou mãe de Ná, então eu não tenho como fazer todas as previsões, mas é importante a gente dialogar um pouco para a gente pensar em diversas perspectivas também, na perspectiva do administrativo, do servidor, na perspectiva da advocacia, aquilo que está acontecendo em diversas frentes. A gente tem um ano, eu acho, bem desafiador, mas com muitas oportunidades. E a ideia é falar sobre isso hoje, para começar então essa 4ª temporada. Sejam todos e todas muito bem-vindos a esse nosso novo episódio. Para a gente começar esse nosso episódio, eu gostaria de dialogar com vocês sobre uma oportunidade, eu acho, muito grande, um tema que a gente já vem, digamos, ansiando pelo debate, mas que nunca teve essa profundidade, que é sobre os juizados especiais federais. O Conselho da Justiça Federal iniciou um trabalho com a primeira reunião desse grupo de trabalho, que é formado por diversas entidades, inclusive um representante do Conselho Federal da OAB, mas também dos tribunais, da magistratura, do próprio INSS. Eles começaram um debate sobre a necessidade real da existência dos juizados especiais federais. Juizados especiais federais surgiram em 2001, num contexto e numa época em que o direito previdenciário tinha uma visão de mais simplicidade, tanto que ele vem com essa ideia de celeridade, simplicidade, com o limite do valor da causa como principal determinante da competência absoluta dos juizados. Então, se a sua ação previdenciária está dentro do limite de até 60 salários mínimos, você tem que ter a sua tramitação dentro dos juizados especiais federais. Essa é a regra que surge lá no início. Muita gente reclamou à época, mas a justiça, a lei foi firme em dizer não, eles vão existir, se implementou, se começou por eles também o processo eletrônico lá atrás, se a gente lembrar bem, os processos eletrônicos foram implementados pelos tribunais através desses juizados e depois foi sendo expandido para o rito comum. E o juizado, ele, quando surge, então em 2001, a gente tinha o direito previdenciário sendo julgado de uma forma diferente do que é hoje. Se a gente for pensar lá atrás, o tempo especial, até 95, era aprovado simplesmente por provar a categoria que você fazia parte. Então, se eu fosse médico, eu provava que eu era médico, eu podia contar o tempo especial. Só que isso vai mudando com o tempo, pelo crescimento, aprimoramento e pela criação de cada vez mais regras, as reformas, as dificuldades, muitas vezes até de prova, no juizado. E a gente vai vendo que talvez esse formato paralelo não seja assim tão necessário e que traga toda uma despesa, uma insegurança jurídica, diferença de jurisprudência, enfim, que esse sistema todo que cria uma justiça paralela, que acaba sendo acessível aos pobres, Quem tem o valor da causa menor, então quem tem benefício menor, normalmente, tem uma justiça diferente. E com o tempo, com essa existência prolongada, a gente começa a perceber que uma justiça que, na maioria das vezes, tem um entendimento pior, tem um entendimento mais restritivo do que o rito comum. Só que isso, num contexto também de desjudicialização, onde por não ter custas em primeiro grau, a justiça talvez está repensando porque acha que isso pode significar um grande protocolo, um grande ajuizamento de ações que talvez não fossem feitas se
a justiça gratuita, né, fosse a questão e não a isenção de custas, porque veja, a justiça gratuita continua existindo, mas ali, independente da sua condição econômica, se você entra no Juizado Especial Federal, você não tem custas nem honorários em primeiro grau. E daí, nessa condição, esse debate começa a tomar mais corpo. Alguns reclamando que você tem que manter uma justiça paralela, com órgãos recursais paralelos, turma recursal, turma nacional, turma regional. A gente já viu o movimento querendo extinguir a turma regional, enfim. Muito sendo rediscutido dessa estrutura, seja da estrutura recursal, propriamente dita, que a gente sabe que não é mais fácil, muitas vezes não é mais célere e que é mais criteriosa, afeta muito mais temas. Se a gente for olhar a quantidade de temas afetados pela TNU no previdenciário e a minúcia que eles têm adotados no tema. Então, primeiro o hidrocarboneto conta tempo especial. Daí agora o PPP não é mais só hidrocarboneto, né? Óleos e graxas, tem que estar escrito benzeno. Então vai criando dificuldade, vai criando especificidade no direito previdenciário que a gente observa que o rito comum não traz. Então, esse ano é um ano em que a gente vê o Conselho da Justiça Federal, que, como eu falei, começou a primeira reunião desse grupo de trabalho, foi no dia 16 de dezembro, então um pouquinho antes do recesso. E agora, em janeiro, vai ter a segunda reunião desse grupo de trabalho. O IBDP, para contribuir com esse diálogo, está no recesso também trabalhando. Nossa diretora científica, a doutora Maria Fernanda, e os nossos diretores João Batista Lazari e Lorene estão organizando, né, a parte do processo civil previdenciário, a nossa diretoria de processo civil e a diretoria científica estão organizando, dando encaminhamento para que o IBDP também se manifeste sobre o tema, que a gente faça uma nota técnica. Foi aberto, inclusive, um questionário online para que todos pudessem contribuir com as suas ideias, com as suas opiniões, para que a gente possa emitir também sugestões, porque eu acho que é muito proveitoso para todos que o sistema seja repensado. Mas aquilo que não deu certo seja melhorado, só que sem perder, e isso é uma preocupação que eu tenho tido e que eu acho que em 2026 é algo que eu quero falar mais sobre, né? Sem a gente perder o foco na prestação jurisdicional de atender o segurado. Muito tem sido falado sobre números, sobre despesas, sobre desjudicialização, que é voltada a extinguir ações. Mas eu acho que a gente tem que resolver problemas com o processo e não só extinguir ações. Ações não são só números, são pessoas. Quando a gente faz uma justiça só voltada a números, a gente deixa de entender quem deveria estar sendo atendido. Então, um ponto que eu acho muito importante nessa discussão, em todas as discussões que são relacionadas à desjudicialização e ao repensar do processo previdenciário, seja administrativo, seja judicial, é a gente ter esse norte, a gente pensar em como o segurado vai ser melhor atendido, em como a gente pode prestar de maneira mais célere, mais simples, mais acessível, mais segura a resposta do direito previdenciário, que a gente sabe que é, na maioria das vezes, um segurado hipossuficiente. E assim, vamos ser sinceros, né? O previdenciário é muito complexo. Então, a população, em geral, não conhece as regras de aposentadoria. Quem vai pedir seu benefício não conhece a regra para concedê-lo. E a gente precisa entender isso quando a gente está falando de direito previdenciário. A importância da advocacia previdenciária nessa atuação, a importância do servidor na orientação, de um bom sistema que realmente permita o acesso do segurado ao benefício, do atendimento qualificado já nas agências. Não adianta ficar terceirizando para correio, para cartório, para qualquer pessoa que não entende de previdenciário também, para que as pessoas realmente possam ser atendidas, né? Então, acho que a gente é um ano onde isso vem sendo mais falado, e daí, nesse contexto, a gente tem que lembrar também da Pacifica, que é a plataforma que a AGU fez para acordos, né? Essa plataforma me preocupa em alguns pontos, porque a desjudicialização não tratando do problema. Que o problema é o quê? É o administrativo. Não estou dizendo que a culpa é do INSS, mas a ação acontece porque o segurado não teve a resposta adequada na via administrativa. E não é só porque ele não ganhou. Muitas vezes é porque ele não entendeu, porque ele não consegue informação, porque o recurso demora muito, então ele judicializa. E daí, quando a gente vê uma plataforma paralela criada com despesa para criar essa plataforma, para manter essa plataforma, sendo que ela é paralela ao CRPS, para que a necessidade dela? Se a gente já tem um recurso
criado numa estrutura quadripartite, com participação de aposentado, de sociedade, de governo, por que a gente tem que fazer um outro local, onde, ao invés de se voltar ao INSS e dizer, olha, esses benefícios aqui estão sendo muito julgados errados, vamos corrigir isso, vamos rever isso na via administrativa. Não devolvo isso para a via administrativa. Eu faço um acordo paralelo, onde a pessoa vai receber menos. A maioria dos benefícios que estão sendo lá são benefícios de salário mínimo, onde a pessoa vai sem advogado, porque não pode ter ação ajuizada, e ele vai fazer um acordo ali onde vai abrir mão de direitos, às vezes, sem orientação. Sendo que se ele recorresse, o CRPS concederia tudo. Se o INSS tratasse isso na via administrativa, as pessoas não estariam sendo prejudicadas de forma reiterada. Então, assim, eu acho que trabalhar com dados, trabalhar com números e entender as reais dores do direito previdenciário, isso é essencial para que a gente realmente consiga tentar construir soluções que vão tratar e atender o segurado. E não só soluções que vão tratar e atender dados e números, né? A economia que fere a dignidade da pessoa humana, que fere a subsistência do trabalhador brasileiro, que fere a própria estrutura criada pela Constituição Federal para proteger na nossa Seguridade Social, isso não é a solução, né? Por mais que possa ser uma economia. E não deveria ser uma política pública. Gente, agora dando continuidade ao nosso café previdenciário, vamos falar um pouquinho sobre uma ação que pretende se julgar, né? Que acredito que seja julgada agora em 2026, que é bem importante, que traz a discussão da reforma da Previdência de 2019, da emenda 103. E é a ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade 6309. A ADI, ela trata sobre as mudanças que foram significativas na aposentadoria especial do regime geral. E a gente viu ali a aposentadoria especial com fixação de idade mínima, com vedação de conversão de tempo especial para comum depois de 2019 e, principalmente, com a nova forma de cálculo com proventos, que começam nos percentuais igual ao percentual da aposentadoria comum, né? Porque antigamente, além de não ter idade mínima, a aposentadoria especial era de 100%. E agora não, com o coeficiente de cálculo começando com 60% mais 2% a cada tempo a mais. Então, esse segurado, além de trabalhar mais tempo, de ter que ter uma idade mínima para se aposentar, mesmo que tenha cumprido o tempo suficiente exposto àquele agente nocivo, ele não vai poder converter tempo especial. Então, se ele não cumprir a aposentadoria especial pura, ele não vai poder se beneficiar, né? Claro que a gente sabe que é do tempo até 2019, mas já se passaram aí alguns anos, né? Parece que foi ontem, mas não, a gente está começando 2026, então já tem um tempão aí que essas pessoas estão trabalhando sem poder contar esse tempo de forma diferenciada. E ainda que cumpra o requisito para uma aposentadoria especial, não vai ter os coeficientes, né, integrais como se tinha na regra anterior. Isso foi levado ao Supremo Tribunal Federal e está sendo lá discutido. O relator, ministro Luiz Roberto Barroso, votou pela improcedência da ação, dizendo que a regra é sim constitucional. Ele afirma que não tem direito adquirido a regime jurídico previdenciário, a gente sabia disso, mas a discussão vai além, né? Não é só sobre o regime jurídico. O que está se discutindo ali é a base constitucional da aposentadoria especial e se essas mudanças seriam ou não possíveis dentro dos critérios básicos desse tipo de benefício, né? Mas o ministro Barroso, que foi o relator, que agora já está aposentado, mas o voto dele continua a valer, ele disse que o constituinte derivado, aquele que faz as emendas constitucionais, ele pode reformular os critérios de aposentadoria como ele quiser, inclusive da aposentadoria especial. Que as mudanças não violariam cláusulas pétreas porque não extinguiram a aposentadoria, só redefiniram os requisitos. E ele fala muito, e a base da tese é no sentido da despesa. O sistema, ele é meio apocalíptico no voto dele, né? Diz que vai quebrar tudo, que tem pouco dinheiro, que falta dinheiro, e que então o constituinte derivado, ele poderia trocar as regras dentro dessa, digamos, meta financeira, né? Se for para economizar, ele pode mudar, desde que não extingua o benefício. E, nesse caso, a gente vê uma discussão sobre a autocontenção judicial, no sentido de que
É como se o Supremo tivesse a seguinte interpretação. Bem, se passou pelo processo legislativo de forma válida, então seguiu todas as etapas corretamente, e os representantes do povo aceitaram esse novo cálculo como válido, não caberia ao Supremo Tribunal Federal fazer discussões sobre a constitucionalidade ou não. A constitucionalidade seria mais com relação a cumprir os procedimentos legislativos, que nesse caso foram cumpridos, e, no caso, se eles estão interpretando que pode retirar, reduzir direito para um enfoque maior na solvência, na economia do sistema, que está tudo certo e que o Supremo não tem que se meter nisso. Já o ministro Edson Fachin, que foi o voto divergente, ele dá pela procedência da ação. Ele entende que os dispositivos impugnados violam a Constituição. E ele sustenta que a aposentadoria especial ela tem uma natureza protetiva à saúde do trabalhador. Coisa que o Supremo já tinha dito no tema 709, quando permitiu que a regra, né, restritiva de que a pessoa não poderia voltar a trabalhar se continuar exposta a agentes nocivos se ela se aposentasse especial. Então, dizendo, olha, é para proteger, inclusive você nem pode trabalhar mais em atividade nociva, porque você tem toda essa questão de saúde a ser protegida aqui. Mesmo quem queira continuar a trabalhar exposto a agente não pode se aposentar especial. E também no tema 942, quando ele garantiu para os servidores públicos a conversão do tempo especial, quando trabalhado, dizendo que era uma proporção matemática, porque a proteção à saúde deveria existir, sendo numa aposentadoria comum com tempo especial, sendo numa aposentadoria especial pura. Lembrando também da súmula 33 do Supremo, que disse que servidor também tem direito a se aposentar especial, mesmo que o seu ente não tenha criado uma regra específica, porque a proteção é tão importante que ela vai aceitar e usar normas por analogia, até, entre aspas, gerando um benefício que a lei não prevê expressamente. Então, nesse contexto todo, o ministro Edson Fachin, que é hoje o presidente do STF, ele traz um voto divergente, inclusive um voto muito, muito bom, onde ele entende que houve violação da Constituição, ele sustenta que a aposentadoria tem essa natureza protetiva, que a exigência de idade mínima vai descaracterizar essa proteção, que não poderia caber aqui, e que a vedação da conversão de tempo especial em comum compromete a efetividade do direito social. Porque uma pessoa que, por exemplo, tenha 24 anos e 11 meses de atividade especial, se ela não conseguir cumprir todo o tempo especial, ela não vai poder se aposentar especial. Só que esse tempo todo que pode ter havido dano, que ela estava exposta, né, que teoricamente a Constituição preveu a proteção da sua saúde, não vai ser contado de forma diferenciada, não vai ter nenhum tipo de cuidado normativo no formato da nova regra. Daí vai dizer, Gisele, mas até 2019 pode converter. Gente, o tempo está passando, o direito previdenciário, ele voa, né? Então a gente fica, mas lá atrás pode. Mas a gente já tem aí quase 7 anos de que essas pessoas continuaram a trabalhar e que já não estão mais contando na conversão. Então, a gente tem que levar em consideração todos esses detalhes quando a gente vai falar da aposentadoria especial. E a gente tem depois alguns votos, né? O ministro Gilmar acompanha o relator, nenhuma surpresa aí. O ministro Alexandre também acompanha o relator. Ministra Rosa Weber fez uma coisa muito interessante. Ela ia se aposentar e ela antecipou o voto para acompanhar a divergência do ministro Fachin. Então, ela votou em favor dos trabalhadores brasileiros e antecipou o seu voto. Quando ela faz isso, quem entrar no lugar dela, na cadeira dela, não pode votar. Assim como, né, quem entrar na cadeira do ministro Luiz Roberto Barroso. O ministro Barroso, aposentado, ele já tinha feito a sua manifestação, inclusive era o relator. Então, não pode o próximo que vier ocupar a cadeira dele votar, mudar o voto dele. E a situação, né, a gente tem a situação de julgamento está suspenso, o pedido de vista do ministro André Mendonça. O ministro Flávio Dino não vai votar, porque ele é o sucessor da ministra Rosa, então, como ela já votou, ele não vai votar. E a gente tem, nesse momento, 3-2, placar parcial pela improcedência, né? Barroso, Gilmar e Alexandre contra, então, dando constitucionalidade da reforma contra o trabalhador, e o ministro Edson e a ministra Rosa a favor do trabalhador, então, pela procedência da ADI.
E agora, eu acredito que ele deve voltar em julgamento, né, esse ano, e quem sabe a gente tem uma resposta. Infelizmente, as outras perguntas relacionadas à reforma vieram com improcedência, né? A gente sabe que a reforma tem sido julgada nos outros temas, inclusive aposentadoria especial, pensão. O cálculo da pensão foi um cálculo que pode gerar muito prejuízo, 60% dos 60% às vezes. E mesmo assim, até este momento, esses julgamentos deram pela improcedência das ações e pela manutenção das regras criadas, usando muito da teoria da autocontenção. Se o Congresso acha que é a regra, se o Congresso está pensando mais na economia do que no trabalhador, cabe ao Supremo dar andamento e validar essas normas, né? Vamos ver o que eles vão falar com relação à aposentadoria especial. Voltando ao nosso café previdenciário, obrigada por continuar aqui comigo, para a gente continuar batendo papo sobre os desafios do direito previdenciário no ano de 2026, nessa nossa primeira edição do Café Previdenciário, na 4ª temporada. E se você ainda não assistiu, volta lá, que a gente tem muito episódio legal da 3ª temporada, da 2ª, da 1ª, para você poder assistir. Coloca em dia aí os seus episódios. Gente, vamos falar agora do processo administrativo, né? Vamos falar do 2026, começando com a maior fila histórica do INSS. Muitos benefícios aguardando análise. A gente tem essa automação do INSS na análise cada vez mais utilizada como uma forma de solução paliativa dessa fila que não se vence, né? A gente teve no ano passado um problema administrativo causado pelas fraudes na questão do desconto associativo, que fez com que se tivesse uma mudança muito grande de toda a cúpula administrativa do INSS. Então, a gente teve durante o ano a troca, não só do presidente, o ministro trocou os diretores principais, a gente teve toda uma reestruturação do INSS. Isso, sem dúvida, causa uma certa confusão no administrativo, né? A troca de pessoas, quem chega sempre tem que se reorganizar ou reorganizar o setor. E isso é um dos motivos, mas não o único causador dessa super mega fila que a gente começa 2026. Além da fila, alguns pontos positivos. A gente vê os números do CRPS melhorando. Isso eu acho interessante, eu entendo que o CRPS é um caminho importante para o segurado, para a advocacia, como política pública mesmo, né? Você ter um recurso administrativo bem organizado, bem estruturado e que se implemente de forma mais rápida. A gente teve um problema que inclusive foi levado pelo IBDP, eu levei esse tema no Fórum Nacional do CNJ Previdenciário, sobre Previdência e Assistência, que era que o recurso estava demorando muito para subir. Você tinha o protocolo e o recurso não era encaminhado imediatamente do CRPS. E sendo que para isso a gente tem um robô que funciona, que é só deixar ele ligado, deu 30 dias, ele pega o recurso do sistema do INSS e remete para o sistema do CRPS. Nós fizemos essa denúncia lá, que o robô não estava funcionando, e isso foi readequado. Então a gente já terminou o ano com esses números do encaminhamento sendo superados. Daí a gente tem alguns funis ali, alguns problemas, digamos assim, na questão do encaminhamento do recurso administrativo. A gente tem a fase de decisão, que a norma fala em até 365 dias para completar o julgamento, depois que chegou no CRPS. Esse número está trabalhando ali perto dessa meta, 380, 370, tá se aproximando da meta legal, que eu acredito que poderia ser reduzida, mas está ali próximo, e a gente tem tido hoje em torno de 6 mil e poucos recursos têm subido para o CRPS mensalmente, e em torno de 8 mil têm sido julgados. Então a gente tem uma diminuição do acervo do CRPS, mas esses números ainda continuam altos, porque tem muito processo antigo sendo julgado, e quando ele é julgado, ele aumenta o tempo de demora, mas também tem muitos processos novos que estão sendo julgados um pouco mais rápido. Então ainda vale continuar insistindo, investindo nos recursos do CRPS. E o que eu sei que está se tentando aprimorar é a parametrização das decisões para que haja o cumprimento mais rápido, porque o cumprimento é um afunilamento que prejudica muito a utilização do recurso.
Porque se você ganha, mas você não leva, acaba que você tem, digamos, esse desgosto de utilizar, né? Essa desistência de utilizar essa via que pode ajudar na desjudicialização. Então, entendo que existem alguns projetos interessantes que estão sendo analisados, né? Até fica aqui a dica de a gente trazer a doutora Ana Cristina, presidente do CRPS, para conversar com a gente, quem sabe num café previdenciário ou numa live, para a gente poder conversar um pouco mais, para ela trazer os projetos. Acho que tem muito projeto interessante, tem o sistema. A gente começa o ano com um regimento interno assinado, mas ainda não publicado, né? Estou bem no início de janeiro aqui. A gente sabe que eles vêm debatendo esse novo regimento interno do CRPS. Foi assinado numa cerimônia, mas a publicação está demorando um pouquinho, mas em breve já deve estar disponível, e daí mais um documento para a gente estudar. Então o ano também já começa com novidade para o direito previdenciário. Com relação ao robô e à automatização, assim, acho que muita coisa pode ser aprimorada, talvez, no processo administrativo para que a gente tenha ele atendendo realmente a população. O robô, na minha opinião, eu entendo que o robô não poderia negar benefícios. Veja, ninguém aqui aceitaria que o juiz saísse e deixasse um robô lá julgando, certo? Sem ninguém olhar, porque o que o robô faz é que ele analisa, termina o processo e devolve a resposta. Não tem nenhum ser humano que analisa se o robô acertou. E o robô não lê documento, o robô baseia no CNIS, que a gente sabe que é muito errado, né? Tem muito erro, e o robô nega e deu, e está respondido, né? O ser humano não participa desse processo. Isso eu acho que não é razoável como processo administrativo ou como política pública. Por mais que a gente tenha fila, o ser humano não pode ser retirado do processo. Você pode usar o robô para conceder, na minha opinião, como é no caso da análise documental ali, que daí não é nem o robô, né, mas usa a automatização para conceder algumas coisas. Mas o robô para negar, eu acho que vai muito além do que a gente, inclusive dos critérios que são utilizados para a justiça, os critérios internacionais. Agora saiu alguns documentos, eu tenho estudado isso, tenho estudado bastante inteligência artificial, e saíram alguns documentos internacionais, inclusive, que para atos decisórios significativos judiciais, a inteligência artificial não pode substituir o humano, né? E no administrativo isso está acontecendo, o robô nega benefício. Inclusive, se você for olhar os números de quando ele começou a ser implementado, ele aumentou muito as negativas, inclusive com critérios que o humano não fazia. E a gente sabe que o preenchimento administrativo, ali, o preenchimento de todos aqueles campos do requerimento, para a população em geral é muito difícil. Você saber que você tem que preencher o simulador com a data fim dos períodos, aquilo não é muito razoável se você estiver realmente interpretando que a pessoa vai entrar sem advogado ou advogada. E uma vez numa reunião com o INSS, que estava se falando do sistema, que o sistema era muito bom, eu falei, quem tem que testar o sistema não somos nós que estamos aqui nessa mesa. Entrega na mão da sua avó e vê se ela consegue usar. Se ela conseguir usar sem erro, sem problema, e fazer o pedido preenchendo todos esses campos que vocês estão colocando aí, tá ótimo o programa. Se ela tiver dúvida, o programa precisa melhorar. E daí a gente vê o programa sendo utilizado também na justiça para extinguir processo sem julgamento da causa. Dizendo que eu não vou analisar porque a pessoa não preencheu a data do campo 173 do requerimento administrativo que ela fez. E agora, pós-tema 1124, o juiz pode entender que esse documento era indispensável para o requerimento e esse dado ali era indispensável, então não tem atrasados também. Além de ela perder, não ser julgado, ou ela vai ser julgada e não tem atrasado, só a partir de agora. Então, a gente vê o processo previdenciário talvez sendo pensado cada vez mais como número, né? Para atender, para terminar, para resolver, cada vez mais preocupado na economia e menos preocupado com o cidadão que não sabe usar o sistema, que não, né? Enfim, eu acho que é algo que a gente tem que tomar cuidado. Porque se a gente não falar sobre isso, se nós especialistas não tivermos um pensamento crítico com relação a isso, talvez a população seja cada vez menos atendida, né? Esteja cada vez mais desamparada. Porque isso é uma proteção simulada, não é uma proteção real. Eu dizer, não, mas você tem um sistema. Mas o sistema talvez não atenda o seu público-alvo. Talvez atenda o advogado, a advogada que vai aprender, que vai estudar, que vai trabalhar, mas não atenda o cidadão, que é para quem ele foi criado, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado sobre isso.
E a ideia, e o que eu queria trazer de desafio nesse primeiro programa é isso. É a gente pensar com um olhar crítico, mas um olhar também, eu acho que motivado. Porque eu acho que se a gente estiver motivado para estudar, para falar, para pesquisar, para debater isso e para seguir aprimorando, procurando soluções juntos. Então não é o culpado, é o que a gente está fazendo. E como que a gente quer fazer daqui para frente? Quais são as políticas públicas? Quais são as realidades? Quais são os programas? Quais são as ideias? Quais são as estratégias para a gente superar esses problemas? Que é culpa desse ou daquele? A culpa não é a questão é o que a gente vai fazer a partir daqui. A situação tá caótica. A gente tem um sistema cada vez com regras mais rígidas, mas, sem dúvida, eu acho que a gente tem muito a crescer. E vejo algumas portas sendo abertas de diálogo muito importantes. A do CNJ, a do CJF, os órgãos administrativos, em especial o CRPS, aceitando dialogar. Me preocupa algumas posições que tenho visto, talvez pela cúpula mais do INSS e da AGU. Acho que a gente precisa cuidar, a gente precisa restabelecer alguns diálogos. Eu acho que o que aconteceu no ano passado talvez tenha feito com que eles se retraíssem um pouco, porque acabou que todo aquele caos administrativo talvez tenha focado eles muito nas denúncias, nas fraudes, e é muito importante esse combate, mas a gente precisa voltar a atender o cidadão no dia a dia mesmo, no benefício. É combater a fraude, é impedir os descontos indevidos, é combater a questão do crédito também, que a gente sabe que tinha muita simulação, muita coisa errada ali nos empréstimos consignados, mas a gente tem que ir além, a gente tem que olhar também no cidadão que precisa se aposentar, que precisa do seu direito, né? Então, eu acho que foi muito importante esse momento de enrijecimento do INSS, da AGU, desse cuidado que se teve, mas eu acho que a gente não pode perder o foco também do cidadão que precisa ter seu benefício, que precisa ser bem atendido, que precisa ter resposta, que precisa ter acesso, e a justiça precisa estar atenta a isso também, atenta e de portas abertas para o cidadão. Pessoal, estamos encerrando esse nosso primeiro episódio, então, da 4ª temporada do Café Previdenciário. Quero agradecer você por estar com a gente aqui. Quero falar que o IBDP está planejando um 2026 incrível, muita coisa. A gente vai ter o nosso Congresso Internacional em Portugal, a gente vai ter o nosso Congresso Brasileiro, que vai ser em Curitiba, o nosso 20º Congresso, a gente volta para casa no nosso 20º Congresso. Quero convidar vocês a estarem com a gente também nos simpósios regionais, a gente vai ter simpósio em todas as regiões novamente em 2026. Quero convidar você para vir todas as terças-feiras aqui assistir o nosso Café Previdenciário. Você vai ser muito bem-vindo e vai estar sempre muito bem informado com as novidades do direito previdenciário. Muito obrigada, gente, e até a próxima. E aí, gostou desse episódio? Compartilhe com seus amigos e associe-se ao IBDP através do site ibdp.org.br e tenha acesso a vários cursos, eventos e muito mais. E lembre-se, às terças-feiras temos um encontro marcado por aqui. Até a próxima!